piloto Francisco Sarabia estava sobrevoando uma área deserta no México quando seus instrumentos começaram a ficar cada vez mais estranhos. Mas esse não era o único problema que ele estava enfrentando. Seu equipamento de rádio também estava falhando. Desorientado e alarmado, o homem teve que fazer um pouso de emergência no meio do nada. Mal sabia ele que esse lugar nenhum seria mais tarde apelidado de Zona do Silêncio, e o mistério por trás desse lugar seria igual ao do terrível Triângulo das Bermudas. Se você se encontrar em um deserto a 40 quilômetros de Ceballos, no México, e a 650 quilômetros ao sul de El Paso, no Texas, prepare-se. Esta é a Zona do Silêncio de Mapimí, e algumas coisas bizarras podem começar a acontecer imediatamente. Como já mencionei, Francisco Sarabia descobriu a zona anômala no meio do deserto na década de 1930, quando algo desconhecido começou a interferir nas operações de rotina de seu avião. Mas apesar de ser o primeiro, ele não foi o único que experimentou a inexplicável atividade da zona. Em 1964, a empresa estatal Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, enviou o engenheiro Harry de la Peña para explorar o deserto naquela região. O homem tinha que descobrir se era possível construir um oleoduto que ia até Jiménez, em Chihuahua, no norte do México. No entanto, esta expedição não foi exatamente como esperada, e a principal razão para isso foram as anomalias que afetaram todos os rádios da equipe. Eles simplesmente não funcionaram, assim como tudo. De fato, Harry de la Peña foi o primeiro a dar o nome à Zona do Silêncio. Curiosamente, o homem estava tão intrigado com essa área misteriosa que continuou voltando lá para descobrir mais sobre a tal anomalia. Ele descobriu que as zonas de rádio inoperantes não davam para ser mapeadas porque pareciam vagar por todo lugar. Ninguém conseguia explicar o fenômeno. Mas graças aos relatórios do engenheiro, a Zona do Silêncio de Mapimí recebeu essa reputação sinistra. Por outro lado, o estranho silêncio dos rádios não é a única esquisitice da zona assustadora. Ah, não! Existem outros mistérios ainda mais desconcertantes. Tipo, o que é aquele trio estranho que os habitantes locais continuam encontrando naquela região? São 2 homens e uma mulher, os 3 são loiros, o que já é estranho para a área. Curiosamente, toda vez que as pessoas os veem, eles estão usando roupas estranhas, que não são adequadas para uma jornada no deserto. Os estrangeiros falam espanhol tão fluente quanto os locais, e também são atraentes e educados ao extremo. Conta-se que o trio frequenta uma fazenda e o motivo é sempre o mesmo. Quando chegam, não pedem comida, dinheiro ou abrigo. Tudo o que precisam é encher suas garrafas com a água do poço. Apenas uma vez, um dos trabalhadores da fazenda ousou perguntar aos visitantes de onde eles vinham. Mas tudo o que ele recebeu como resposta foram 3 sorrisos enigmáticos e as palavras "de cima". Mas isso não é tudo. Em outubro de 1975, 2 caçadores de fósseis, Ernesto e Josefina Dias, se dirigiram para a Zona do Silêncio para coletar o máximo de amostras raras e rochas incomuns que conseguissem encontrar. Mas essa aventura não foi tão tranquila quanto esperavam e quase terminou em um desastre. Imerso em seu trabalho, o casal não notou uma tempestade violenta vindo em direção a eles até que fosse tarde demais. Os 2 tentaram escapar, pulando para dentro do carro e indo embora a toda velocidade, mas não foram rápidos o suficiente para evitar uma enchente. A situação estava piorando a cada minuto que passava, e o chão em torno do veículo estava se transformando em um pântano em que era perigoso afundar. O casal estava preso dentro do carro e se preparava para o pior. Mas então, algo inexplicável aconteceu. Quando Ernesto e Josefina viram 2 homens se aproximando, pensaram que estavam alucinando. Mas não, os homens pareciam reais, altos e em forma, usavam capas de chuva amarelas idênticas e chapéus. Eles prometeram tirar o casal dali e, tal como disseram, em questão de minutos, o carro de Dias estava fora de perigo e em solo firme. No entanto, quando o Ernesto saiu do veículo para agradecer aos homens, eles não estavam mais em lugar nenhum. Mistério não resolvido. Além de tudo isso, a Zona do Silêncio é conhecida como um trecho de 50 quilômetros de deserto, onde meteoritos caem estranhamente com frequência. Só no século XX, houve um grande número dessas colisões, com 2 meteoritos milagrosamente caindo no mesmo local, mas com 16 anos de diferença.
em 1938 e 1954. As testemunhas oculares de uma das quedas mais impressionantes, em 1969, afirmaram que não conseguiram esquecer esse acontecimento por anos. Um deles era um homem chamado Benjamin Palacios, que viveu a vida toda na fronteira com a zona de silêncio de Mapimi. Ele acordou durante a noite e encontrou o céu tão brilhante como se fosse dia. A luz podia ser vista a quilômetros de distância e foi acompanhada por um enorme ruído. Foi tão alto que janelas nas casas próximas quebraram. Então o meteorito explodiu em milhares de pedaços que cobriram o chão por quilômetros, criando um dos maiores campos de partes espalhadas de que se tem conhecimento. E tem ainda mais na zona de silêncio. Em 11 de julho de 1970, os Estados Unidos lançaram o foguete Athena, da base da Força Aérea de Green River, em Utah, para coletar mais dados sobre como os veículos se comportavam quando entravam na atmosfera do espaço. Mas eis o que aconteceu. O foguete deveria pousar em algum lugar na área de Areias Brancas, no Novo México. Em vez disso, saiu do curso e, como se estivesse sendo puxado por alguma força externa, caiu no coração da zona do silêncio. Foi uma coincidência ou uma irregularidade estranha? As autoridades norte-americanas pediram permissão para recuperar os destroços do foguete e o governo mexicano lhes concedeu acesso ao local. Mas, no processo, o grupo de busca disse que algo estava interferindo em todas as suas comunicações. Por isso foi incrivelmente difícil coordenar o trabalho das equipes. Além de sinais de rádio interrompidos, as pessoas também tinham problemas com sinais de satélite e televisão. Alguns teóricos chegaram a supor que campos magnéticos fortes na área criaram, de alguma forma, uma chamada zona escura para as tecnologias modernas. Tudo soa muito, muito misterioso, mas vamos descobrir o que está por trás dessas histórias. Compreensivelmente, os cientistas têm tentado explicar as coisas que acontecem na zona do silêncio há anos. A conclusão mais plausível a que chegaram até agora é a influência dos minerais que estão depositados no subsolo. Por exemplo, alguns estudiosos têm certeza de que altos níveis de magnetita e urânio na área podem ser responsáveis pela falta de sinais de rádio. Além disso, como você se lembra, a zona do silêncio está coberta de detritos dos meteoritos que caíram, que geralmente são ricos em ferro e outros metais. Eles podem ser o motivo das anomalias do sinal na região também. Por outro lado, alguns especialistas discordam que a zona de silêncio atraia mais meteoritos do que qualquer outro lugar na Terra. Eles também afirmam que não há evidências suficientes para provar que algo paranormal ou incomum está acontecendo lá. Como dizem, todos os rumores sobre a natureza anormal da área são exagerados e ridículos. Mas até mesmo céticos não podem negar que houve casos de perda de comunicação de rádio e adulteração estranha de sinal. Por outro lado, esse fenômeno pode ter outra explicação racional. A zona do silêncio é cercada por uma cadeia de montanhas que pode facilmente causar interferência. Quanto às misteriosas pessoas amigáveis que passeiam pelo deserto, os especialistas têm certeza de que não passam de uma lenda urbana criada para atrair almas curiosas e desenvolver o turismo local. Mesmo sem essas histórias e lendas arrepiantes, a região é nada menos que maravilhosa. Os cientistas dizem que o ambiente da área é genuinamente único, com espécies próprias de flora e fauna. Por exemplo, você pode encontrar 31 tipos de plantas que crescem somente ali, bem como 75 espécies de animais protegidos, incluindo a tartaruga do deserto, que tem um status de vulnerável hoje em dia. Além disso, o local está repleto de fósseis que podem atrair holofotes para a história da região. Não é de admirar que, em 1979, a Zona do Silêncio tenha se tornado parte da reserva da biosfera Mapimi-Bolson, com um laboratório construído ao lado da cordilheira Cerro San Ignacio. Bem, você conhece algum outro lugar misterioso no nosso planeta? Compartilhe conosco nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não fique em silêncio comigo ainda. Não antes de escolher entre os 2.000 vídeos legais que temos para você conferir. É só clicar no vídeo da esquerda ou da direita e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.